Olá, Virgem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a previsão que vai do dia 27 a 31 de março de 2023. Virginianos e virginianas, eu sou Amanda. É importante lembrar que essa leitura é geral e se a leitura não se adaptar, vejam o lunar, ascendente e a Vênus para terem mais orientação. Virgem, essa leitura é para saber como que vai ser o restante do mês para vocês, se tem algum alerta, alguma informação importante, alguma reflexão importante, para que vocês tenham aí um fim de mês agradável. Muito bem, signo de Virgem. Ok. Interessante as energias aqui. Virgem, eu vejo que algo se ilumina para vocês. Quando eu uso o termo algo se ilumina para vocês, isso está relacionado a uma saída que vocês acabam encontrando ali para um problema vivenciado. Seja um problema financeiro, seja um problema sentimental, seja até mesmo um problema profissional. Mas surge uma saída para uma situação, para um problema. Só que é importante, né, dentro desse aspecto, haver uma certa discrição. Porque mesmo você, né, que, vamos dizer assim, trabalha com exposição, você precisa manter alguns aspectos da sua vida em discrição. Isso vai ser importante para essa saída que você está obtendo. Então, vamos colocar que você está querendo revolucionar algo no seu trabalho. Só que se você contar para as pessoas próximas a você, profissionalmente, pode ser que não saia da maneira que você espere e sofra aí alguns adiamentos. Agora, é uma questão de família. Você quer sair de uma situação familiar ou quer resolver uma pendência familiar. Só que você não vai poder descrever muito as coisas. Você vai ter que se manter um pouquinho mais discreto em relação a onde você vai, com quem você está, ou os ambientes que você anda frequentando. É uma pequena descrição só para trazer uma resolução para um problema. Depois você pode voltar à rotina normalmente, voltar à sua vida normalmente, agindo da maneira que você se sente confiante aqui. É como se você precisasse trabalhar em silêncio uma situação. E quando você trabalha essa situação em silêncio, eu sinto que algo se transforma, você se reacende, Virgem. Você... Aqui nós temos a energia da Fênix, né? A Fênix o renasce das cinzas. Mas eu vejo assim muito mais além do que apenas ressurgir das cinzas, né? Eu vejo aqui também vocês conseguindo modificar uma situação ao seu favor. Então ali aonde você estava meio inquieta, meio preocupado, meio preocupada, muito pensativo em uma situação, ou muito pensativo, ou muito pensativa numa pessoa, eu sinto que vocês vão agir discretamente para conseguir efetivar isso. As coisas não serão as claras. Então, talvez, se vocês estavam lidando com uma outra pessoa aqui, que seria a pessoa que vocês estavam tentando resolver algo, essa pessoa tinha informação demais ao seu respeito. E por ter informação demais, essa pessoa ela começou a manipular as informações, ele começou a inventar conversas, a inventar histórias, porque sabia muita coisa ali, sabia qual era o seu ponto fraco. Né? Então vamos dizer assim, eu convivo com vocês, virginianos, e você começa a abrir tudo da sua vida para mim. Eu sei onde você foi semana passada, eu sei seus melhores amigos, eu sei o que você mais gosta de fazer. Se eu sou uma pessoa bem intencionada, eu vou tentar aproveitar o melhor disso. Mas se eu sou uma pessoa mal intencionada, eu vou usar isso para te explorar. Eu vou usar isso para te manipular. Eu vou usar isso para te complicar. Né? Então, aqui poderia ser que se tinha alguém tentando de alguma maneira te prejudicar, ou se você já estava se sentindo ali de alguma maneira prejudicado, seja em qualquer sentido, é porque essa pessoa tinha informação demais. Tinha muita informação. Então é como se vocês precisassem agir no silêncio
Porque vai surgir uma saída para essa situação, seja para você deixar alguém, seja para você ir embora, seja para você resolver uma situação financeira, vai surgir uma saída aqui. Só que, claro, pede para vocês serem racionais, discretos, inteligentes, né? Arquitetar o plano de uma maneira correta. Virgem, vocês são pessoas que o que acontece? Vocês conversam bastante, né? Vocês às vezes se abrem bastante para os outros, mas não são pessoas de má coração, mas enfrentaram muita coisa na vida. Não tem um virginiano que eu não conheço que não tenha passado experiências assim desesperadoras. Mas não dá para continuar sempre agindo assim, principalmente quando isso se reflete na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Então você vai ter que usar a sua inteligência, não usar o seu lado mais amoroso, mas o seu lado mais inteligência, mais foco, porque esse lado racional, né, surge aqui uma esperança para resolver algo. Mas se você agir emocionalmente, se você repetir o ciclo, o que você vai ter dessa situação ou é uma rejeição, ou é uma perda financeira, ou é uma perda de fé. Se você repetir um ciclo, né? Então, qual que é o ciclo que não deve ser repetido durante esses dias? Né? A falta da discrição. Então, assim, você postou uma foto lá na rede social, ok, mas ninguém precisa saber o que você está fazendo dentro da sua casa, o que você está comendo dentro da sua casa, quando o seu trabalho não está ligado a isso. Então, assim, eu sou nutricionista, eu preciso mostrar ali os pratos, né, as alimentações que eu ofereço para perda de peso e tudo mais. Então, eu estou apresentando o meu trabalho. Mas a partir do momento que eu começo a apresentar outras áreas da minha vida, como um exemplo, eu gosto de jogar videogame, eu tenho essa pessoa aqui que faz isso. Para mim, quando você começa a mostrar coisas que são pessoais, você mistura, você chama a atenção de outras pessoas ou isso incomoda outras pessoas. E aí, aonde você poderia ter possibilidades, acaba fazendo com que você não as tenha. Então, principalmente se vocês estão lidando com alguém aqui, que existe alguma batalha entre vocês têm que ser mais inteligentes, usar mais a praticidade, pensar antes de agir. Porque a repetição de ciclo pode levar vocês a uma rejeição ou uma perda. Entender qual é o tipo de pessoa que você está lidando. Né? Entender se você pode confiar ou não em determinadas pessoas. Porque eu sinto aqui, até quando se trata de uma questão espiritual, aqui vocês tinham uma pessoa espiritualmente que era uma pessoa extremamente boa para vocês, porque era uma pessoa que sempre estava direcionando bem intencionada ou bem intencionado. Só que por circunstâncias ou por oposições, vocês seguiram um percurso diferente, foram seguir outras coisas que que levaram vocês muitas vezes para um caminho que não era muito considerável, correto para si, né? E o que acontece? Agora pode ser que você esteja num caminho espiritual onde você se sente constantemente em batalha, constantemente atacado ou atacada. E aí quando você quer mudança, você quer transmutar a situação, você encontra uma saída. Muitas vezes essa saída é uma pessoa que você encontra espiritualmente. Muitas vezes essa saída é essa pessoa do passado que estava te orientando, te ajudando. Muitas vezes essa saída é o seu próprio mentor, o seu próprio guia, virando para você falando, por que você se perdeu? Né? Por que você está seguindo esse caminho? Seguindo esse caminho, você não vai conseguir chegar onde você quer, no poder que você quer ou na autoria que você quer. Ou na autonomia que você quer. Então, é como se realmente aqui precisasse haver alguma descrição. Ou se isso está relacionado a uma pessoa que vocês têm interesse, vocês têm que saber que
essa pessoa talvez seja diferente da maneira de outras pessoas que você tenha se aproximado. É uma pessoa diferente. Aqui nós temos duas personalidades totalmente diferentes. Né? Onde, se você tem interesse, por exemplo, nessa nova pessoa, essa pessoa ela é totalmente diferente das pessoas que você está acostumado ou acostumada a se relacionar. Então, tem que ter uma certa gentileza ou um certo cuidado para se aproximar dessa pessoa. Porque talvez as outras pessoas você tenha ganhado até fácil demais. Mas essa daqui, existe toda uma conquista, toda uma sedução, toda uma inteligência, um espiritual envolvido. Então, você consegue ter a proximidade dessa pessoa, muitas vezes indo para esse lado mais espirituoso. Vocês também podem estar lidando com uma energia de Libra, Gêmeos ou Aquário, que é um pouquinho complicada, porque eu sinto que vocês estão querendo uma paz, ou de alguma maneira, vocês estão querendo uma tranquilidade, vocês sentem que essa pessoa não dá essa tranquilidade. Vocês também podem estar rezando aqui para que alguma fase difícil passe. Ou vocês estão, claro, lidando com uma pessoa que tem uma tendência a ter um comportamento humilhativo, sabe? A pessoa fica se humilhando ou desconsiderando ou desvalidando o que você faz. E eu sinto que você quer uma coisa diferente, Virgem. Já não é de agora que eu vejo vocês buscando coisas diferentes. Coisas fora da caixinha. Sabe? Se eu tô trabalhando, eu quero ter poder no meu trabalho. Se eu tô num relacionamento, eu quero ter o relacionamento. Se eu tô no mundo espiritual, eu quero ser uma boa orientadora, eu quero ser um bom orientador. Eu quero fazer o meu legado aqui. Só que muitas vezes as associações estão erradas. Ou não está se ouvindo o guiar espiritual aqui. Só que existe uma saída, existe um caminho. Existe uma saída e um caminho que pode mudar tudo isso. Só que se vocês não manterem isso em discrição, não manterem isso em segredo ou isso guardado, vocês podem perder isso definitivamente. Então ninguém precisa saber com quem você se associa muitas vezes, ou com quem você se consulta, ou com quem te ajuda. Porque quando as pessoas veem, vamos dizer assim, duas pessoas juntas, que exalam a mesma essência, que exalam a mesma energia, que têm afinidade, isso causa incômodos. Então vamos dizer, se isso de alguma forma era espiritual, você poderia ter se unido com alguém espiritualmente, seja afetivamente, seja espiritualmente, e era uma união forte, uma união que todo mundo olhava e se arrepiava. Só que nem sempre isso faz com que as pessoas fiquem muito animadas. Então, às vezes, as pessoas vão querer o quê? Destruir isso. Ou tentando jogar você contra a pessoa, ou tentando jogar a pessoa contra você. Se isso é no trabalho, você tinha uma sintonia muito grande com alguém. Toda vez que duas pessoas se juntavam aqui, todo mundo começava a ficar eufórico. Falava, aí, já só espera que eles vão tomar alguma coisa. Só que houve alguma situação que afastou vocês aqui. Assim também em relação a amizades, alguma coisa afastou aqui. Isso para mim tá muito claro. E se em algum momento você retomar a conexão com essa pessoa, ninguém precisa saber. Façam tudo discretamente. Eu sinto que tem contatos aqui, conversas importantes acontecendo.
Vocês podem estar contando com pessoas, assim, amizades mais jovens do que vocês. Se vocês estiverem lidando com Áries, Leão ou Sagitário, eu vejo alguma coisa sendo guardada entre vocês, ou vocês guardando algum tipo de paixão, algum tipo de desejo aqui, ou guardando um segredo de fato, mas está compartilhado entre vocês. Se for alguém de Câncer, Peixes ou Escorpião, eu sinto que existe uma insegurança em ser rejeitados ou abandonados por essa energia. Tem alguma insegurança ligada a isso. Se for Touro, Virgem ou Capricórnio, eu sinto que existe uma necessidade de finalizar um ciclo aqui, para que vocês tenham a oportunidade de recomeçar da maneira certa. Se for alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário, eu sinto que vocês precisam de cura. Não dá para criar muita expectativa. As energias de ar aqui em relação a vocês, elas estão um pouco severas ou duras demais. Mas eu sinto assim que o que vocês vão ter uma saída aqui, mas mantenha isso em discrição. É uma questão financeira, aparece aqui uma saída, que pode vir através das mãos de alguém. É um trabalho que você quer, aparece aqui uma saída. Mas eu sinto que duas pessoas, só um momento, duas pessoas se unem na sua maior força. Aonde uma pode entrar com a mente, a outra entra com o trabalho braçal, vamos dizer assim, com o trabalho físico, aonde uma entra com a inteligência, a outra entra com a ação. Aqui existe duas pessoas que, quando unidas, assustam os demais. Isso pode ser num trabalho, isso pode ser na vida familiar, isso pode ser um relacionamento. Mas quando essas duas pessoas se unem, elas têm que redobrar a proteção, porque as pessoas ficam com bastante inveja de ver essas duas pessoas juntas. De ver essas duas pessoas sorrindo, de ver essas duas pessoas se dando bem. Ok? Vou pegar um conselho para vocês, Virgem. Bom, o primeiro conselho aqui para vocês é o seguinte: errar é humano, faz parte da vida e do viver. Ressignifique o erro e se concentre na lição que isso te trouxe. Então, existe aqui alguma situação que precisa ser reavaliada. E o que você, dessa experiência que você teve, o que você tirou de bom nisso para si? Aqui nós temos mais uma mensagem. Situações são apenas situações. Experiências são apenas experiências. São neutras. Quem dá o tom é você. Aquela experiência dolorosa pode ser apenas uma experiência dolorosa ou pode ser tomar seu maior aprendizado e processo do seu crescimento. Que tom você escolhe dar para as suas experiências? Isso aqui é interessante, Virgem, porque é o seguinte: quando acontece uma situação, ok, tá ali acontecendo, mas qual é a importância que você dá para isso? E quando fala de tom, você dá uma importância muito maior do que ela é, ou você não dá tanta importância assim? Né? Então a questão aqui é o seguinte: não é dar uma importância maior para algo pequeno e nem dar uma importância pequena para algo maior, mas é de realmente tirar o melhor dessas experiências para atribuir na sua vida, para você se contemplar, tá? Para você se completar. Então eu sinto aqui que realmente alguns virginianos e algumas virginianas vão decidir por alguma coisa nova. E vão atrás disso com muita garra, com muita luta. Nem que isso faça com que outros fiquem para trás. Vocês vão confiar no que vocês estão fazendo. Mas lembre-se, discrição. Ok? Bom, Virgem, então essa é a leitura para vocês. Tenham um excelente final de mês.
Se cuidem, vejo vocês no mês de abril. Um beijo para vocês, tchau, tchau.